Eu preciso contar pra você. Eu tenho uma dívida kármica. Ficou curioso? Ficou curiosa? Será que você tem também? Venha comigo nesse vídeo que eu vou te contar, eu vou abrir essa dívida kármica que eu tenho pra você agora. Eu já falei aqui no canal sobre dívidas kármicas, inclusive eu vou deixar aqui no card para você acessar esse vídeo se é um tema que você tem interesse, e aí você vai poder entender um pouquinho mais sobre esse contexto das dívidas kármicas. Mas eu senti que hoje era a hora e eu precisava compartilhar com você essa dívida kármica que eu tenho. O meu estudo de dívidas kármicas ele está muito associado à numerologia cabalística, que é uma ferramenta de trabalho incrível, de autoconhecimento. Eu sou numeróloga, eu trabalho com a numerologia cabalística, eu faço os mapas e por isso a dívida kármica, as dívidas kármicas fazem parte desse estudo pessoal que a gente faz. Quando eu fiz o meu estudo numerológico, o meu mapa numerológico, lá eu descobri que eu tenho uma dívida kármica, E aí, quando eu olhei para isso, de pronto, eu confesso que eu já fiquei um pouco assustada, porque quando a gente fala de dívida, a gente já associa algo que eu tô devendo. Kármica, como na época eu também não tinha muito conhecimento sobre essa questão de karma, de dharma, então eu também já trouxe esse peso de kármico, Então imagina, dívida já é uma coisa pesada, kármico também, pro meu conhecimento na época, então eu falei, meu Deus, já era, minha vida tá arruinada, agora o que eu vou fazer com isso? Mas, com o passar do tempo, eu fui estudando, fui me aprofundando e fui entendendo e vendo que isso era muito natural, que todos nós, em um grau ou outro, enfim, temos aí os nossos processos para resolver. Não é à toa que estamos aqui encarnados, então temos muito aprendizado, muitas arestas a aparar também. Bom, então o que é a minha dívida kármica? No estudo numerológico, nós podemos ter dívidas kármicas nos números 13, 14, 16 e 19. Então esses números são conhecidos como números kármicos e que podem ser derivados aí do nosso número de motivação, do nosso número de expressão, do nosso dia de nascimento, Então, esses números, eles inclusive fazem referência aos arcanos do tarô, Porque o que tem a ver a numerologia cabalística com os arcanos do tarô? Tem tudo a ver, porque a numerologia cabalística vem da cabala e o tarô também. Então são duas vertentes, duas ferramentas que, por terem a mesma origem, elas se conversam. Bom, em específico, a minha dívida kármica, que é uma dívida kármica 14, oriunda do meu dia de nascimento. Então eu nasci no dia 14 e, em função disso, eu tenho essa dívida kármica 14. Eu gosto de ressaltar que isso tudo tem a ver com todo o nosso plano reencarnatório, tem a ver com todo o nosso propósito para a nossa existência, então não é azar eu ter nascido no dia 14, tudo estava estritamente programado, ajustado para que eu pudesse trazer essa oportunidade de evoluir, de crescer, vivendo essa dívida kármica 14 na minha atual encarnação. Então, falando sobre ela, o que eu descobri, o que eu entendi quando eu percebi que eu tinha essa dívida kármica 14? O 14, ele está conectado com a carta da temperança no tarô. Então, a carta da temperança fala exatamente sobre a necessidade de um constante equilíbrio, ou seja, de estar o tempo todo buscando esse centramento, principalmente porque em outras existências, em outras encarnações, eu certamente tive movimentos aí de ser malandra, de me aproveitar das pessoas, de eu abusar aí dos prazeres da vida, de eu negligenciar as minhas responsabilidades. Então, na atual encarnação, nessa vida, eu tenho o desafio de viver de maneira reta, de maneira equilibrada, de forma responsável. E aí eu tenho que, ao longo dessa existência, estar sempre cuidando para que eu não caia novamente nesses desvios associados a esse
14, né? A uma vida de esbanjar, uma vida desregrada. Então, esse é o meu grande desafio, essa é uma grande, assim como um grande desafio, naturalmente também uma grande oportunidade de crescimento para mim nessa encarnação. E assim como a dívida kármica 14, que é a dívida que eu tenho, todas as demais são completamente passíveis, né, possíveis, melhor dizendo, de a gente conviver com elas, seja uma dívida kármica 13, seja uma dívida kármica 16, 19, a gente tem plenas condições de viver com elas, inclusive de superá-las, porque quando a gente sabe que a gente tem, a gente entende que isso existe na nossa vida, e aí à medida que a gente vai aprendendo a conviver com isso, ela nem fica mais tão densa, tão pesada, ela vai ficando mais sutil, mais suave, e a gente vai transpondo esse desafio, superando essa dívida, pagando, entre aspas, essa dívida. Então, espero que tenha ficado claro aí pra você sobre essa dívida kármica, né? Eu senti realmente de abrir, de explicar como isso funciona, para que você também, né, possa talvez buscar entender os processos que acontecem com você, por que às vezes algumas coisas acontecem de forma recorrente na sua vida, né? Por que isso sempre acontece comigo. Então isso tem a ver com as nossas dívidas kármicas. E, né, quem sabe, se você quiser conhecer melhor esse trabalho sobre o estudo numerológico, sobre o mapa numerológico, que é uma ferramenta vitalícia, vai ser um grande prazer te explicar melhor sobre esse tema. Você pode deixar aqui nos comentários, caso você queira saber mais, que eu vou entrar em contato com você, ou acessar lá no meu Instagram, no @alissamaila, que eu tenho um monte de conteúdo sobre numerologia cabalística, e também posso conversar com você através do direct, para que eu possa te explicar melhor sobre essa ferramenta, e se você quiser, claro, ter um mapa para chamar de seu. Então eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Peço que você deixe gentilmente aqui o seu curtir para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas que possam se perceber, que possam aproveitar esse material para o seu próprio autoconhecimento. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos e até mais!